botando a sua assinatura. Você de fato assinou um contrato social. Você assinou um contrato, esse papo de contrato social que você não pode assinar, que você não tem escolha, que você não... Não, peraí, isso não é contrato. Assinatura tácita, né? Nasceu aqui... Não existe isso. Isso é a lorota desse pessoal. Mas então, quando você assina o contrato, você está aceitando aquelas leis. Então, é justamente o que ele fala, é a sociedade de leis privadas. Você escolhe uma empresa que vai te dar segurança e ela vai se responsabilizar por isso daí, né? Vai botar a guarda na rua, vai fazer o que for necessário. Tem uma analogia interessante, né, para entender isso. Por exemplo, pensando em religião novamente. Você pode estar no Brasil, você pode estar na Itália, no México. Se você for católico, você escolhe pagar o dízimo, por exemplo, concordando com aquilo, não é obrigado a pagar, para a igreja católica. Outros vão adotar o protestantismo, alguma igreja evangélica. Seria uma analogia útil? Seria uma analogia ótima, porque de certa forma também basicamente não é segurança que eles estão provendo, mas é um serviço, um consolo espiritual, sei lá, eu não sei como é que eu não sou uma pessoa religiosa, peço desculpas aí se eu ofender alguém aqui, mas então eles oferecem aconselhamento espiritual, né? E é isso daí, você escolhe. E, aliás, eu acho que é uma analogia melhor ainda se você lembrar de como é que era a Igreja Católica na Idade Média, né? Porque a Igreja Católica na Idade Média, ela tinha o poder coercitivo que o Estado tem hoje. Sim. Você cometeu aliás, a ideia de crime, de código criminal, né, surgiu como os pecados capitais. Eram os pecados capitais lá que foram organizados, e se você cometesse aquilo na Idade Média, era, sei lá, fogueira, forca, não sei. Enfim, então a Igreja Católica ela tinha esse poder coercitivo que hoje o Estado tem de garantir a segurança na sociedade, né, muito mais do que os Estados de então, que eram embrionários. E a Igreja Católica ela passou por um processo desse, que foi justamente com a impressão da Bíblia, né, a prensa, que todo mundo começou a ler a Bíblia, começou a ter a própria noção do que é o catolicismo, que eles perderam muito da força que a Igreja Católica tinha justamente com isso. Porque só eles tinham domínio, né? Só eles liam a Bíblia. Na época, a Bíblia, qualquer livro, de forma geral, era uma coisa raríssima, caro pra caramba, era tudo à mão, pouquíssimas pessoas tinham um livro. Então, o que o seu padre falava que era a doutrina, você acreditava. No momento que todo mundo começou a ler aquilo, é exatamente o caso da informação que começa a ampliar e tirar poder dessas entidades, né? Então, no final das contas, hoje em dia você tem a Igreja Católica nessa evolução que a gente está vendo para o Estado. Quem é católico, quem resolve, aceita, né, participar, você paga o imposto, paga o dízimo, leva a sério as regras que eles colocam lá, mas se você não quiser, você não faz nada disso. Acho que é o Molinari que fala que, na opinião dele, as empresas de seguros acabariam se responsabilizando, por exemplo, por essa parte de segurança, já que se eu pago um seguro de vida, a intenção deles é que eu não morro. Então eles poderiam colocar esse serviço aí. Só que é difícil a gente imaginar esse tipo de coisa, porque não tem ainda, né, cara? Tem essas coisas mais próximas. Eu já vejo, exatamente, realmente não tem ainda a coisa formal, né? Mas se você pegar, por exemplo, eu não sei como é que está aqui em São Paulo, você já chegou nesse nível, mas lá no Rio, qualquer condomínio maior, você tem que ter empresa de segurança. Sim, aqui sim. Né? Aqui até também. As ruas tem. Ou seja, de certa forma, você está caminhando para esse sentido. A gente já sabe que o Estado não vai prover segurança para você, né? E no final das contas, como você falou, seguro é isso daí, você bota o seguro e resolve o problema, né? É o que o Estado faz hoje. Aliás, mais do que o Estado faz hoje. O Estado, ele te dá segurança da seguinte forma: eu vou te dar segurança, tá? Ih, morreu, sinto muito, enterra ali, ó. Não deu certo. Não deu certo, lamento muito. A empresa de seguro, pelo menos ela vai te pagar, você tem um contrato, você tem obrigações dele, né? O Estado provê segurança. E aí, se você for roubado, já teve essa experiência? Aliás, é um vídeo que já está pronto lá no Visão Libertária, eu vou liberar a qualquer momento aí. Mas como é que é a experiência de alguém que, sei lá, teve o carro roubado? Você vai na delegacia, eles vão lá preencher uma ficha. Tem seguro do outro carro? Não tem. Então tá bom. Então, um abraço. Acabou. Se um dia a gente, por acaso, esbarrar com esse carro aí na mão de alguém, a gente te avisa. E é isso. Você acha que o nego vai procurar, vai investigar, vai correr atrás? Vai subir na favela do Rio, anárquica? A gente vai chegar nesse ponto, né? Nem querendo, nossa senhora. Pensando em dois ambientes que seriam mais próximos dessa sociedade de leis privadas, talvez, onde as pessoas elas concordam com as normas. Mesmo? Não é da favela. Eu vou fazer daquelas cidades privadas que estão surgindo. Cidades privadas. Então, por exemplo, tem Próspera em Honduras, né? Eu lembro quando surgiu, eu falei, caramba, que interessante, vai demorar, mas tem um monte de coisa lá já, super rápida, adiantada, a construção das coisas, e você se muda para lá aceitando as regras da cidade,
para entrar. Então, uma cidade regida por uma empresa dentro de Honduras, mas o governo concordou em deixar aquele pessoal à parte. Uma concordância que, de eleição em eleição, talvez seja mudada, né? Isso aqui é meu medo. Assim, não, eu acho a iniciativa, eu acho A ideia é excelente. maravilhosa. Mas Até seria alguma que- coisa muito próxima disso. Pois é, eu sempre insisto com o pessoal, cidade privada é uma solução bacana, mas não é uma solução libertária necessariamente. Justamente porque enquanto você tem a cidade privada com a licença do Estado, você não tem garantia de que isso não vai mudar amanhã. E é o que eu falo pro pessoal, isso vale para a Próspera, vale para todas as cidades privadas. Vai ser um sucesso enorme, eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Aí vai começar a acontecer o quê? Vai ter uma situação super rica ali em Honduras, uma cidade super rica. Já tá ficando, tá avançando. Já está ficando. Aí vai ter um candidato político na próxima eleição que vai falar, não, olha só, a gente aqui na pobreza, aquele pessoal ali na riqueza, a minha plataforma é cobrar imposto daquele pessoal lá. Ah, mas tem um contrato, não sei o que lá. Não, mas agora... A gente rasga. A Constituição está aqui no nosso nome, a gente vai mudar a Constituição e vai fazer Não isso. precisa rasgar, é só alterar a lei. Pois é. Então, assim, eu temo por isso. Eu acho uma iniciativa legal, bacana, até porque, se não me engano, a Próspera, ela tem algum tipo de sanção americana, né? Parece que ela tem o governo americano, o que pode evitar Tem o cano que do o governo fuzil americano Honduras... por trás, né? Exatamente. Mas aí você vê, você não está resolvendo o problema, você está transferindo o problema, né? Você está não transferindo o tem problema de Honduras para os Estados Unidos. Os Estados Unidos já foi um país muito libertário no sentido minarquista, né? Já foi um país minarquista, hoje em dia está cada vez menos, né? Já está virando socialista também, você tá? Enfim, o pessoal tava... Nossa, estamos com quantas pessoas ouvindo? Não, o pessoal não deixa. Eu vou. Não sei se é nem. Porque no meu tá com falar 3.800. Mas o pessoal que tá aqui lembrando de você de sunga, aparentemente. Peter de sunguinha, aí eu até perguntei o que era, daí o pessoal já me explicou aqui, parece que teve um episódio desse daí. Mas tinha um É pessoal que comentando. eu fiz a desobediência civil na época da pandemia. Quando né? foi na praia. Aí eu fui na praia quando estava proibido ir na praia. Ah, entendi. E aí eu fui de sunga. O pessoal gostou bastante. Achou o máximo. É porque o Por algum carioca, motivo. né? O carioca usa sunga, gente, né? Diferente do paulista que usa calção. Você sabia dessa diferença? Existe essa diferença. Mas isso está acabando no Rio, tá? Meus filhos gostam de usar calção, não gostam de usar sunga. Que absurdo. Eu não sei por quê. Carioca já não é o mesmo. É a moda avançando. Mas o pessoal estava comentando aqui também da tal da cidade do Bitcoin, que o Nayib Bukele, que se auto-intitula no seu perfil do Twitter como CEO de El Salvador, né? Então é um presidente muito diferente do que a gente está acostumado a ver. Ele foi o cara até que tornou o Bitcoin uma das moedas oficiais de El Salvador, a outra era o dólar. E isso até mostra, ele topou isso porque eles destruíram a moeda lá antes. A moeda na mão do governo não deu certo, pegou o dólar, que em si ele perde valor de maneira mais lenta, mas ainda perde. A inflação nos Estados Unidos está em 6%, né? Agora com o Biden, não sei não, cara. Toda semana é um pacote novo de não sei quantos trilhões de dólares aí. Nem dá para saber o quanto já foi criado, porque é tanta notícia de nova iniciativa de criação que é bizarro, né? Tem que ficar de olho nos dados lá do Sim, Banco Central Americano, do Fed. Para eles é altíssimo. 6% para nós ainda é ok. Ainda é ok. É acima da meta, mas ainda é ok. Só que o Nayib É que a gente é Bukele, cara de pau, a nossa meta é mais baixa que isso. a nossa meta esse ano era de 3,75 com tolerância de 1,5 para cima e para baixo. Então, 1,5 é uns 40 pontos de tolerância, né? É bem tolerante essa meta. Só que a gente não só bateu a meta, a gente dobrou. A gente dobrou. Bater a meta era ficar abaixo, tá, gente? É uma brincadeira com a frase da Dilma. Mas voltando a El Salvador, ele anunciou que quer fazer a cidade do Bitcoin. O que seria essa cidade? Ele falou que não teria imposto, mas não é bem isso. Só vai ter um imposto só, né? É que é um imposto pequeno perto do que tem no mundo, sobre valor agregado. Só que a cidade em si, a energia viria de um vulcão, iriam usar essa energia limpa, geotérmica, para minerar Bitcoin. E o ponto interessante, ele queria financiar a criação da cidade através da emissão de dívida. Parte da dívida, ele emitiria a dívida para pagar em moeda fiduciária, né, em dólar. Parte desse dinheiro da dívida ele pegaria para fazer a cidade e outra parte ele compraria tudo em Bitcoin. Caramba, é uma experiência bacana. Eu estou muito entusiasmado com isso. Se vai dar certo ou não vai, eu não sei. Pois é. Mas que eu também pareceu uma coisa interessante. Eu gostei muito da experiência lá em El Salvador, porque justamente eu acho que ainda a grande dificuldade são as pessoas entenderem o que é o Bitcoin, né? Aprenderem a usar, né? Essa coisa de a gente estar acostumado a tratar dinheiro da mesma forma, precisa de alguma coisa para você ser forçado a mudar a forma de tratar o dinheiro, né? Então, eu acho que a experiência de lá é interessante nesse aspecto.
Mas não vai ser só sucesso, não. Você sabe, né? Teve problema de fraude lá também, né? Igual teve o Pix aqui no Brasil. O pessoal dando golpe, né? Chegava pro cara e fala, golpe, não. Bota os seus dados aqui para me fazer não sei o que lá, e o cara botava os dados e roubava a carteira Bitcoin no outro, esse tipo de coisa. O problema é de educação ainda. Exatamente, o pessoal não conhece. O pessoal não sabe que deu as chaves, o Bitcoin não é mais dele. Mas isso é um problema que tende a ser superado, porque vários dos golpes que a gente tem no Brasil não são golpes, assim, o hacker foi lá e pegou meu dinheiro. É engenharia social, pô, é o cara se passando por alguém, clonando o WhatsApp e mandando. Exatamente, é que o pessoal confia muito. E Peter, outras perguntas aqui sobre essa questão do anarcocapitalismo. O Malu até citou, por exemplo, o Rio de Janeiro, as favelas, e esse é um ponto que me traz uma ressalva ainda quanto à ideia de ser aplicável na prática, que é o seguinte: eu fui militar durante 11 anos, e no tempo que eu fiquei no exército, eu fiquei na brigada paraquedista, e toda hora que tinha alguma coisa no Rio de Janeiro, era a primeira tropa a ser acionada. Quando eu estava lá, teve a ocupação da Maré, o irmão da Malu até participou dessa ocupação. E lá eles paravam pessoas, né, para checar a documentação, e você tinha um cara de 20 anos que não tinha identidade, a moto não tinha documento, então era um pessoal que vivia totalmente alheio. Libertário de verdade. Exato, ao Estado. Não tinha Estado na favela. Então dá pra gente falar que uma sociedade anarcapitalista. Não dá pelo seguinte, porque como não tinha Estado, surgia um Estado lá dentro, uma máfia, que era até pior, era mais barato, mas era até pior em termos de fornecimento de justiça, de segurança, do que o Estado em si. Você não acha que se não tiver Estado, a gente tende a ter o surgimento de máfias que vão criar um novo Estado? Esse é um ponto. Eu acho que na situação atual, com o custo de transação, sempre vai surgir uma máfia, sempre vai surgir um Estado se tornando uma máfia. A questão toda é justamente a minha expectativa é que com a tecnologia, com o barateamento cada vez maior do custo de transação, chega num ponto que não adianta. Mesmo esse cara que tenta, e eles vão tentar, sempre vão tentar, é uma coisa que sempre sempre tem interesse do pessoal, né? Ele não vai conseguir ter, vai ser economicamente viável você ter um Estado, né? Então, eu acredito que sim, é uma tendência natural, o vácuo do poder que eles chamam, né? Se você não tem um Estado, o pessoal vai lá e faz, né? E veja, o anarcocapitalismo não tem nada contra poder, tá? Tem contra poder coercitivo. Você ter uma estrutura de poder, você assinou um contrato com alguém, né, trabalha para alguém, esse tipo de coisa, não tem problema nenhum, é natural. A sociedade humana ela se organiza dessa forma. A questão toda é o poder coercitivo, o poder que, olha, você vai me obedecer, então eu vou te botar na cadeia, eu te dar chibatada, ou coisa desse gênero. Isso aqui não pode, que é o que o Estado faz, em última análise, não obedeceu, vai para a cadeia. Então é o que eu falo para você, eu não tenho dúvida que neste momento atual, hoje, por exemplo, quando falta Estado em algum lugar, ou se, digamos, o governo brasileiro sumir, acabar, mas fatalmente ou a gente vai ser invadido por um outro país, ou vai surgir máfias locais, é mais um motivo pelo qual uma revolução da força bruta não resolveria. Mas, como eu disse, a expectativa é que a tecnologia vai avançando a tal ponto que isso se torne uma coisa natural. O Estado vai virar uma coisa meio da Igreja Católica. Você, se quiser obedecer, você obedece. Se não quiser, meu amigo, você não obedece, não. Mas isso você acha que vai acontecer com o avanço da tecnologia? Hoje ainda não teria como isso acontecer. A gente já está perto disso. A minha impressão é que a gente está perto disso. O que falta mais é a questão cultural. É as pessoas se darem conta do quanto elas têm poder de resolver as coisas sem precisar do Estado. Muita gente ainda enxerga muita utilidade do Estado. Então não teria por que o pessoal parar de usar, não. Exato. Enquanto tiver gente que acha que o Estado resolve o problema dele, ou resolve as coisas dele, o Estado vai estar lá. A questão toda é, cada vez mais as pessoas percebem que não resolve, atrapalha cada vez mais. E aí, cada vez que uma pessoa ela deixa de acreditar no Estado, ela diminui o poder do Estado. Porque, por mais que o Estado pode forçar ela, pode usar força contra ela, pode, mas isso acaba pra caramba. Não tem jeito. Se a pessoa abandonou o Estado, já era. A tendência é cada vez mais o Estado ficar menos importante na sociedade, né? Vamos ver, gente. Isso aí, assim, eu não tenho bola de cristal, não, né? É a visão que eu tenho de mundo aí, com essa teoria do Coase e coisa e tal. Eu acho que esse seria o caminho para onde a gente tenderia no futuro aí, muito distante. Bom, voltando à minha visão, né? Sou liberal. Eu queria que você explicasse, na visão do anarcocapitalista, qual o problema do liberalismo em si. Porque dizem lá que o liberalismo ele carrega a semente da sua própria destruição. Isso é conhecido, é o problema dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, aliás, se tem... É um belo exemplo hoje, né, por acaso. Se tem uma revolução que deu certo, foi a Revolução Americana. A Revolução Americana, se você parar para pensar,
Foi uma revolução.